elevar nossas mentes ao alto, nos conectar ao aura de sabedoria do planeta Terra, para captarmos assim conhecimentos que irão expandir um pouco nossa consciência, para tirarmos melhor proveito de nossa encarnação, de todas as circunstâncias de nossa jornada terrena, e assim evoluirmos na direção do Criador. E que tudo seja feito conforme a sua vontade e não a nossa. Que assim seja. Missão. Uma responsabilidade ao qual todos que encarnam têm. Às vezes a gente fica vinculando, né, somente aqueles que são médios, aqueles que acabam assumindo uma responsabilidade diante de um campo espiritual, diante de uma religião, de um templo. E não, todos que encarnam têm uma missão. Aqueles que são mais esclarecidos têm uma missão um pouco mais complexa e que exige um pouco mais do ser. E aqueles irmãos que têm menos esclarecimentos e conhecimentos e experiências espirituais, eles têm missões mais simples. Né? Se dedicar às vezes ao cotidiano, numa vida reta, não se prendendo a qualquer tipo de vício. Às vezes aquele irmão veio apenas para se libertar de um vício. A encarnação dele inteira é apenas para superar isso que ele já traz de outras encarnações. E se concluir a encarnação apenas trabalhando, bancando ali o seu custo de vida, né, vivendo no cotidiano ali com seus familiares e amigos, e não se prendendo a qualquer tipo de vício, às vezes ele já é o suficiente para o estágio evolutivo desse irmão, o crescimento, o passo em direção ao Criador. Conforme a gente avança, a gente assume responsabilidades maiores. Às vezes, por exemplo, cuidar da família. Você ter ali uma dedicação exclusiva à sua família, né? Você procurar cuidar dos seus filhos, se você é uma mãe, você às vezes tem que ser lá, cuidar de 3, 4, 5 filhos, se dedicar ali com amor, né? E com tudo, com a condição financeira que você tem. Às vezes ela é um pouquinho mais elevada, às vezes é bem restrita, e você utilizar, né, do que tem para cuidar bem de sua família. Às vezes você vem como marido responsável por trazer ali a condição financeira para a sua família, a sua responsabilidade é trabalhar e dar condições para que a mãe que está em casa possa, né, fazer um bom trabalho. Às vezes é só isso. Às vezes é apenas ele ser uma pessoa assídua no trabalho e ser uma pessoa consciente dentro de casa. A espiritualidade já nem está aí exigindo que haja um comportamento elevado fora de casa, porque é a condição daquele irmão naquele momento, de acordo com suas experiências anteriores. A gente sobe de grau, aí já chegou num patamar em que além de você ter uma liberdade, né, de outros vícios, de você ter uma conduta reta com a sua família, você precisa ter um comportamento correto com as pessoas que você interage fora de casa, com as pessoas do seu trabalho, do seu convívio social, né, das pessoas que moram próximo a você. Então, você já assume ali naquela encarnação uma responsabilidade de tratar todos à sua volta, né, com um padrão, né, de respeito, né, de amor, de compreensão. Então, já a exigência vai além. Você não apenas tem que cuidar bem da sua família, como também da sociedade, das pessoas que estão à sua volta. Aí você sobe de grau, você vai para um patamar onde você começa a se conectar à espiritualidade. Você assume ali a responsabilidade de cuidar da sua família, de tratar bem as pessoas fora da sua casa e também de despertar sua consciência interior. Você ali assume uma responsabilidade em uma religião. Você se conecta a uma de sua afinidade e a partir dali você assume a responsabilidade de buscar conhecimentos espirituais para galgar ali novos degraus de evolução. É um crescimento, né? Todos eles. Não importa aquele que está mais lá embaixo, aquele que... Porque esse grau de pessoas que eu estou falando são pessoas que já estão buscando conscientemente a evolução. Não estou nem falando daquelas pessoas que estão na ignorância, que assassinam o próximo a preço de dinheiro, são pessoas que estão mergulhadas em todos os tipos de vícios. Já nem estou falando desses irmãos que estão num grau inferior ainda de compreensão, de acordo com o seu nível de percepção. Então eles não podem ir além daquilo, estão nas primeiras encarnações, então o máximo que eles podem dar. É engraçado como a gente julga essas pessoas, mas a gente não sabe de sua bagagem, não sabe se eles já passaram.
olha só o nível de compreensão. Às vezes eles têm 20 encarnações, nós temos 150. Não tem como a gente se comparar. O nível de oportunidade, de experiências que nós tivemos é muito superior. Então ele está naquela, ainda de acreditar que aquilo é uma realidade, por causa que ele passou por poucas experiências. A gente já passou por mais. A gente já entendeu que esse comportamento é um comportamento pequeno, infantil, ilusório, e que vai nos trazer consequências negativas. Então eu não faço mais. Mas julgar aquele que está lá é ignorância, porque ele ainda não aprendeu isso. Ele necessita de mais algumas encarnações para perceber que a consequência dos seus atos não é positiva. Que chegou a hora de mudar de padrão. Então aí ele vai chegar a essa conclusão. Mas precisa de interagir com quem? Com aqueles que têm 150 encarnações. Aqueles que já perceberam que isso não é legal. Quando ele ficar prestando atenção na nossa vida, de nossa conduta e o que nós escolhemos, ele vai perceber, pô, tem uma coisa errada aqui. O que eu estou fazendo não está legal. Aquele cara está diferente, ele consegue perceber a vida de uma forma diferente. A vida dele é mais leve. Então, peraí. Aí ele começa ele muda a sua percepção e começa a prestar atenção em coisas que ele não prestava atenção antes. Aí sim ele começa a caminhar em nova direção. Mas o que despertou ele? Não é o que ele ouviu de um pastor, de um padre. Isso é ilusão. É o que ele percebeu da vida cotidiana daquela pessoa que não tem os vícios que ele tem. Aí desperta. É engraçado que as pessoas acham que Jesus despertava a consciência humana na época dele, é porque ele pregava. Não, ele começou a pregar porque as pessoas começaram a acompanhar ele por causa de sua conduta, de seu comportamento, que transcendia qualquer compreensão da época. Nós estávamos lá, tá? Diga-se de passagem. Estávamos na ignorância ainda. Então, ele tinha um comportamento elevado que fez as pessoas começarem a despertar a consciência para uma nova percepção. Aí ele começou a pregar. Então, a maioria das pessoas começa a acompanhar a outra por causa de sua conduta, não por causa daquilo que ela prega. Não adianta vir aqui eu falar de não beba se eu beber, não fume se eu fumar. É ilusão. Agora, pô, aquele cara não bebe, não fume, pô, ele vive alegre e consegue desfrutar de festas e não precisa beber. Peraí. Aí ele já começa a prestar atenção e procurar buscar um novo sentido para a sua vida. Ele muda a percepção, né? Então ele começa a galgar experiências novas para a sua jornada terrena. Ele começa a avançar em sua evolução e começa a ter acesso, bom dia, a ter acesso a informações e percepções que ele não tinha antes. Porque quando a gente vive um ciclo de comportamentos repetitivos, né, sejam eles de qualquer tipo de vício, a sua energia está totalmente voltada para aquilo, está retroalimentando aquele vício. Quando você quebra e sai daquele vício, você começa a desfrutar de uma percepção um pouco mais ampla e começa a prestar atenção de coisas que você não prestava atenção antes, que sua mente não prestava atenção, que o seu ser não dava importância. Então você começa a mudar o seu padrão de comportamento, muda a sua vibração e sua sintonia espiritual. Tudo fica conectado. Então, conforme a gente vai galgando novos degraus na evolução, a gente vai tendo uma percepção diferente, né, do mundo. A gente percebe que o mundo em si ele não mudou. Mudou a minha percepção em relação ao mundo. Pelos nossos chakras, eles estarem ainda se movendo de forma muito precária, a gente não consegue ter essa captação de energia com tanta facilidade do que os espíritos mais esclarecidos encarnados. Então, quanto mais a gente se conecta a esse potencial divino, maior a nossa interação energética. Então, a gente começa a doar mais, mas a gente começa também a captar mais energia e assim contribuir com muito mais profundidade para mudar as vibrações de ambientes e pessoas. E não é somente o falar. Quando você senta para ouvir uma pessoa, só de você sentar, você já está trocando energia com ela. Às vezes você vai sair de perto dela, sem dar uma palavra e aquela pessoa já sai mais leve. Você carrega, de repente, aqueles irmãos necessitados que estavam acoplados à pessoa. As entidades preferem acoplar você, porque sua vibração está mais elevada e você naturalmente já vai auxiliar. E aqueles que não, principalmente aquelas pessoas que trabalham como aqui a fraternidade trabalha, quando vierem aos trabalhos, esse irmãozinho que não pôde ser encaminhado apenas pelo choque vibratório, ele é encaminhado nas correntes. Entendem como funciona? Quanto mais eu me conecto ao Criador, menos eu percebo o sofrimento.
Se eu estou sofrendo, é porque eu não quero seguir aquilo que é necessário ser seguido para poder causar a minha transformação. Existem lá no astral, a forma como isso é medido, isso é só os seres de elevado lá que tem como medir. O estágio de aprendizado, ele começa por esclarecimento, orientação, percepções e tal. São vários níveis. Quando chega a dor, é o último estágio. Então eu tive várias encarnações para me ensinar essa mesma coisa. Isso que eu estou passando de dificuldade aqui, há 2000 anos estavam me ensinando. Mas eu não quis aprender pelo amor. Então o empurrão é a dor. Então se a gente está passando por muitos momentos de dores, espera aí, eu estou andando numa velocidade muito lenta, eu tenho que começar a acelerar. Então o que eu estou fazendo que eu não estou fazendo que deveria estar fazendo? E a gente tem que abandonar algumas coisas que estão fazendo, ter uma atenção que não está agregando em nada e começar a ir para locais e comportamentos que vão me agregar, que vão me fazer estar na velocidade que eu preciso estar nesta encarnação, que aí a dor fica para trás. Então esses momentos difíceis vão deixar de acontecer? Não. Só que a minha vibração vai estar no estágio evolutivo mais acelerado e que esse momento difícil passar, a minha percepção vai estar tão alta que ela não será mais um momento difícil, será apenas um momento. É interessante que já é cientificamente comprovado que a vibração da felicidade, ela corrige desequilíbrios do corpo físico. Então, se um doente, ele permanece com alegria em seu coração, isso é irradiado para as células do corpo físico e ali pode ocorrer a cura. Se aquela pessoa não precisar desencarnar por causa daquela doença, certamente a cura vai se manifestar. Então, se a gente conseguir levar a felicidade para aquelas pessoas acamadas, sim, a cura pode se fazer, se ela não precisar desencarnar por aquilo, tá? Se ela precisar desencarnar, aquela doença vai levar esse irmão. Agora, é diferente, você precisa desencarnar por causa daquela doença e você precisa viver doente. O viver doente é escolha. Entendeu isso? Você está com uma doença e que você não vai desencarnar com ela, mas você vai acabar sofrendo por décadas com aquilo, anos, você está sofrendo com aquilo por escolha. Porque a partir do momento em que você muda a sua vibração, corrige a sua alimentação, você eleva, certamente isso irradia para as células. E sim, você é sua cura. Quando Jesus curava o próximo, foi tua fé que te curou. Se a pessoa não tem fé, muitas não foram curadas. Eu não sei se essa passagem existe na Bíblia. Mas sim, muitas pessoas não foram curadas porque não queriam, não tinham fé. A fé é a conexão que temos com o Criador. O que é a fé? É a aceitação incondicional da vontade divina em nossa vida. É a aceitação incondicional do que acontece em nossa vida. E aceitar incondicionalmente é estar feliz com tudo que nos acontece. E modificar o que eu preciso modificar para que isso não se repita lá na frente. Isso é fé. As pessoas têm a convicção, eu tenho fé de que aquilo vai acontecer. Tá, mas você está disposto a passar por tudo aquilo que precisa ser passado? Porque tudo aquilo que precisa ser passado até você atingir é de Deus. Você está disposto a passar por tudo que é necessário para chegar lá? Então as pessoas não querem, ela quer que o negócio apareça aqui. Mas entenda que entre o querer e o merecimento existe uma jornada. E aí? A gente está disposto a percorrer essa jornada? No meio do caminho a pessoa já nem quer mais. Não vou conseguir, porque não quer nem aceitar a vontade divina. Existe a palavra bíblica chamada kairos, que é no tempo de Deus. Vamos levar isso para a nossa vida. A gente tem merecimento de tudo. Tudo que a gente pede ao universo, ele já fala sim. No exato momento. Só que existe um tempo. Tem pessoas que têm o merecimento já imediato, então em poucas semanas aquilo se materializa. E devido à nossa carga kármica, a gente precisa passar por essas coisas para aquilo vir. Se eu passar por tudo aquilo que precisa para aquilo vir, aquilo virá. Não existe nenhum pedido na face dessa terra que não seja manifesto pelo divino em nós. Mas, por causa de nosso karma, tem etapas ali, né? Algumas dívidas com a própria justiça divina, para ter o merecimento. Passou por tudo, alegremente, tirou o aproveitamento, pronto. Temos acesso. E podemos antecipar. A escolha é nossa. Por ter sido daquele. Você entende que o que aconteceu
Poderia ter sido pior. Não, a sua percepção é que tem como uma coisa ruim. Nada no divino é ruim. A nossa percepção sobre a coisa que é ruim, porque a gente não enxerga o todo. O que fez com que aquilo se materializasse, a gente não tem acesso. Você tem acesso ao momento. E como é uma coisa que você não gostaria que acontecesse, você tem ela como ruim. Mas se você tivesse todo o panorama de tudo que causou aquele momento, de repente a gente perceberia que era a única forma daquilo se manifestar, naquele momento, daquela forma. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não existe coisas ruins e nem tão ruins. Existe a circunstância. Quem dá o positivo e o negativo somos nós. Tudo é divino. Tudo foi Deus, foi planejado pelo Criador. Tá? Tudo foi planejado pelo Criador, de acordo com todo um contexto kármico. Então, a única forma de queima kármica evolutiva para aquele momento, naquela circunstância, era aquilo. Eu nem preciso saber o que é. Entende? Não podia ser diferente. E houve uma evolução de alguém, de alguma circunstância naquele momento. Tanto para as pessoas que estão sofrendo, há uma evolução, e para aquelas pessoas que sofreram a circunstância. Tudo é divino. E às vezes são coisas que a gente acha abominável, como é que Deus permitiu. Não, Deus criou o momento para que aquela circunstância acontecesse. Infelizmente, neste momento, a gente não tem acesso a todo o contexto geral. Eu vou contar uma alegoria aqui, isso não é real, é apenas para simbolizar o que eu estou tentando dizer. Um cara que estupra uma criança. Isso é abominável, certo? Aquela criança fez o mesmo com outra criança no passado. No passado, aquela criança era o estuprador. Para que ele percebesse que isso é a coisa mais abominável que existe, ele teria que estar no lugar da criança. Então foi escolhido um ser que tem esse vício nessa encarnação, não foi colocado nele, ele já tem esse desequilíbrio. Por isso que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Para que essa criança passasse por isso. Aquele espírito precisava colher essa experiência para perceber em seu interior que esse comportamento é abominável. Para que nas próximas encarnações ele possa estar livre disso. Me fiz entender? Entendi. Porque aquele espírito daquela criança tem diversas outras encarnações. E ele só passou, aquela criança só passou por aquilo porque fez isso em encarnações passadas. Tá? Essa criança foi estuprador em outras encarnações. Entendeu? E às vezes, a partir desses comportamentos com as crianças que ele fez, ele criou naquelas crianças ter esse comportamento no futuro. Elas se tornaram, às vezes, estupradores em outras encarnações porque tiveram esse trauma em uma encarnação passada. E esse camarada que fez vem como criança para passar por aquela circunstância para entender em seu ser que isso é horrível. Sentir a dor que ele fez em outras crianças passadas. Então é basicamente isso que acontece no universo. É lei de ação e reação. O que eu faço a pessoa passar, eu às vezes preciso, às vezes, tá? Porque às vezes o espírito, ele consegue despertar de tal forma que aquilo aflora pelo amor. Tá? Isso não é uma regra, a regra nós escolhemos. Mas com a maioria, isso é regra. A maioria, infelizmente, é pela dor. Então às vezes tem que ser colocado nessa posição. Em um futuro não muito distante, isso será extinto no nosso planeta. Pois estamos ascendendo a vibração e as pessoas que aqui ficarão, eles não terão em seu ser esse comportamento abominável. Você aceita que aquilo seria o único caminho a ter sido seguido? É por isso que está preso dentro de você. A partir do momento que você entende que não existia outra forma daquilo acontecer, você vai carregar isso com você. Entende que a diferença entre dor e sofrimento. A dor é o momento. Todos nós sentimos, todos que estamos encarnados, é dor. Seja emocional, seja físico. A dor é inevitável. O sofrimento é escolha. O que é o sofrimento? É você estender aquela dor por além. Aí eu não sei se isso é bom para mim. Sempre. A gratidão sempre é positiva. Agradecer é sempre positivo. Eu continuo agradecendo. Que bom. Sempre que eu passa tempos, me lembro, eu agradeço. Graças a Deus.
Eu agradeço.